Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de resolução de questões comentadas de língua portuguesa. Então, a nossa bateria de questões do vídeo dessa semana, vamos fazer aqui 10 questões comentadas. A gente filtra lá na plataforma de questões e deixa o pau quebrar. Vamos lá, então. Para a gente resolver questões de língua portuguesa que envolvem textos, é interessante lermos primeiramente o enunciado, porque talvez a questão ela vai versar apenas de um trecho específico do texto. Então, para a gente não ficar perdendo tempo, a gente vai direto no enunciado. O termo aquilo, segundo parágrafo, e o segmento aos lugares de poder, segundo período, terceiro parágrafo, complementam respectivamente. Ou seja, respectivamente é na ordem que se segue o sentido de um adjetivo, ou seja, ele está querendo dizer que o termo aquilo complementa o sentido de um adjetivo. E o termo aos lugares de poder complementa o sentido de um substantivo. Por isso, desempenham nas orações em que se inserem a função sintática de complemento nominal. Vamos ver se é isso mesmo? Então, o aquilo está no segundo parágrafo. Pode ser, vamos lá ler o segundo parágrafo, pode-se levantar uma hipótese, a justiça foi percebida como um poder alheio, aquilo, um poder alheio a alguma coisa, o poder alheio. Este termo alheio, de fato, é um adjetivo, alheio a alguma coisa, e aquilo está complementando o sentido deste o sentido deste adjetivo. Agora vamos ver o termo, a expressão aos lugares de poder, se está de fato complementando o sentido de um substantivo. Ele falou que está lá no segundo período do terceiro parágrafo. Então a gente sabe que um período ele termina com ponto, terminou aqui em juristas e começa o segundo período. E começa aqui o segundo período começa aqui em o direito se constitui em esfera especial e profissional, a qual se tem acesso apenas por meio de um curso universitário, enquanto a política permite acesso aos lugares de poder. Então, essa expressão aqui, acesso aos lugares de poder, está complementando o sentido de acesso, que é um substantivo abstrato. Logo, a questão está correta. Exatamente, está correta. São dois termos que exercem a função sintática de complemento nominal. Vamos para a próxima questão. No segundo período do terceiro parágrafo, o vocábulo pois está empregado com sentido conclusivo. Vamos verificar. Vamos até o parágrafo indicado no item e vamos verificar se este item está correto. No segundo período, terceiro parágrafo, o vocábulo pois está empregado com sentido conclusivo. A gente sabe que o pois ele pode funcionar como uma conjunção conclusiva ou uma conjunção explicativa. Veremos, então, se o item está correto. No segundo período do terceiro parágrafo, o vocábulo pois está empregado com sentido conclusivo. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, segundo período também. O direito se constitui uma esfera especial a qual se tem acesso apenas por meio de um curso universitário, enquanto a política permite acesso a lugares de poder por meio de eleições e não exige, pois, nenhum preparo intelectual determinado. Se você substituir esse pois por portanto, você vai ter o mesmo sentido. Logo, se eu substituo uma conjunção conclusiva por outra conjunção conclusiva e não há alteração gramatical nem de sentido, então a questão está correta. Quando o pois vem entre duas vírgulas, ele vai ser uma conjunção conclusiva. Quando ele vem apenas depois de uma vírgula, ele vai ser uma conjunção explicativa. Então é isso aí. O nosso item está correto. Perceba que nós fizemos duas questões
sem sabermos nada sobre o texto, porque não lemos o texto todo. É fundamental ter essa percepção. Você lê primeiro essa metodologia, você lê primeiro o enunciado, depois você vai para o texto. Se o enunciado se referir à interpretação do texto, você vai ter que ler o texto para compreender o texto. Portanto, porém, se ele se referir apenas a aspectos gramaticais, você vai até o ponto, ao parágrafo, ao período, à linha indicada, ao trecho indicados pelo enunciado. Vamos lá. No segmento, quando se depara com o tempo de resolutividade e os gastos para manutenção do serviço de prestação jurisdicional, primeiro período do segundo parágrafo. O pronome se indica que o sujeito da oração é indeterminado. Vamos lá, então, verificar se procede essa informação. A gente sabe que o se exerce várias funções sintáticas e morfológicas. Pode ser classificado morfologicamente como um pronome oblíquo átono, pode ser classificado como uma conjunção, pode ser classificado como uma conjunção condicional, pode ser classificado como uma partícula passivadora, pronome reflexivo, enfim, tem várias funções o se. Vamos lá. No segmento, quando se depara com um tempo de resolutividade e os gastos para manutenção do serviço de prestação jurisdicional. Quando se depara, vamos ler o texto para ver se não há um sujeito subentendido ou mencionado anteriormente. Está com pinta de que, de fato, trata-se de um índice de indeterminação do sujeito. No segmento, ele está falando aqui, primeiro período, segundo parágrafo. Já houve redução no tempo e no custo do processo judicial com a implantação do processo eletrônico, mas há muito o que se fazer quando se depara com o tempo de resolutividade e os gastos para manutenção do serviço de prestação jurisdicional. Então, está certinha essa questão, está certinho este item. Nós não temos aqui um sujeito determinado. Trata-se de um índice de determinação de sujeito. Quem se depara, se depara. Ou se depara com alguém, ou apenas se depara. Quando se depara com o tempo de resolutividade e os gastos para manutenção do serviço de prestação jurisdicional. Nós temos aqui um verbo intransitivo, ou transitivo direto e indireto, né? Quem se depara com alguma coisa. Na verdade, nós temos aqui um verbo transitivo indireto. Então, é um dos casos de sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa, verbo de ligação, verbo transitivo indireto, ou verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, mais a partícula ser, verbo na terceira pessoa do singular. Então, nós temos aqui, quem se depara com algo. Verbo transitivo indireto, na terceira pessoa, sem um sujeito explícito, mencionado anteriormente, temos aqui um caso de sujeito indeterminado, logo, esse se aqui está funcionando, de fato, como um índice de indeterminação do sujeito, deixando a oração indeterminada. Partamos, então, para a próxima questão, questão número 4, ainda análise judiciária TRF, sexta região. No segmento, estima-se que, no ano de 2022, tenham sido gastos, só na Justiça Federal, 12.369.100, não é 12 bilhões, né? 12.369.100.100.756 reais, primeiro período do segundo parágrafo. A oração introduzida pelo termo que funciona como complemento direto da oração expressa pela forma verbal. Estima-se. Vamos lá. Estima-se que, no ano de 2022, ele está falando que essa oração aqui, introduzida pelo que? Qual que é a oração introduzida pelo pronome que? Né? Pelo termo que, melhor dizendo, que na verdade não é um pronome, nesse caso aqui, é uma conjunção integrante. Estima-se que algo é estimado, tenham sido gastos só na Justiça Federal. Está errada essa afirmativa. Este item está errado. Na verdade,
esta conjunção integrante que introduz uma oração subjetiva com a função de sujeito. Então, a questão está errada. Estima-se algo. Algo é estimado. Tenham sido gastos só na Justiça Federal 12.369.100.766 reais. Funciona como um sujeito oracional e não como uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, conforme afirma o item. Passamos, então, para a próxima questão. Então, é muito importante atentar-se para as regras gramaticais. Você que está estudando para concurso público precisa revisar constantemente a gramática, a sintaxe, a morfologia, para poder ter um bom desempenho na disciplina que cai em todos os concursos. Vamos lá, então, para a próxima questão. Resolução de questões comentadas. Os termos da desinformação, segundo período do primeiro parágrafo, e de comunidades em torno do discurso, final do segundo parágrafo. Desempenho nas orações em que respectivamente ocorre a mesma função sintática. Então, ele quer saber função sintática. Ele quer saber qual que é a função sintática destes termos, da desinformação, segundo período do primeiro parágrafo, e de comunidades em torno do discurso, final do segundo parágrafo. Vamos lá. Primeiro a gente vai descobrir a função sintática do primeiro termo, da desinformação. Vamos localizá-lo no texto, segundo período do primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, de acordo com o Plano das Nações Unidas sobre discurso de ódio, a prática do discurso de ódio se caracteriza como um tipo de comunicação falada, escrita ou comportamental, aqui é o primeiro período, é grande, ele vai até aqui e outros, né? Ele vai até e outros, então ele quer saber aqui da desinformação que está no segundo período. Diferentemente da desinformação, prática não intencional de comportamento de informações imprecisas ou da distribuição intencional de informações falsas com o intuito de provocar dano, o discurso de ódio se expressa de forma violenta contra grupos delimitados, diferentemente da informação. Qual que é a função sintática deste termo aqui, da desinformação? Diferentemente de algo. Diferentemente de algo. Trata-se de um complemento nominal, tá? Está complementando o advérbio diferentemente. Trata-se de um complemento nominal. Vamos verificar o complemento nominal. Da desinformação, complemento nominal. Vamos verificar qual que é o outro termo. E de comunidades em torno do discurso, final do segundo parágrafo. Então, ele quer saber se desempenha a mesma função sintática. Diferentemente da desinformação, prática não intencional, aqui, ó, prática não intencional do compartilhamento de informações imprecisas ou da desinformação intencional de comunidades falsas com o intuito de provocar dano. Opa, vamos lá. De comunidades em torno do discurso. Ou da distribuição intencional de informações falsas com o intuito de provocar dano, o discurso de ódio se expressa de forma violenta contra os grupos delineados. Ah, não, eu estou indo no referencial errado. Vamos lá. Vamos nos situar aqui, terra chamando terra. Segundo período, final do segundo parágrafo. O segundo parágrafo foi aqui, eu estava confundindo segundo período do primeiro parágrafo. Então, vamos lá. Ele quer saber se o termo da desinformação aqui, no segundo período do primeiro parágrafo, tem a mesma função sintática da expressão de comunidades em torno do discurso. Aí sim, final do segundo parágrafo. Vamos ver qual que é a função sintática, então, dessa expressão de comunidades em torno do discurso. O discurso de ódio online pode ser reproduzido em diferentes formas, mas geralmente contém características típicas do meio digital,
como o anonimato do autor, o alcance expandido do ataque, a instabilidade da mensagem e a formação de comunidades em torno do discurso. Correto? Ele quer saber aqui, ó, e a formação de comunidades em torno do discurso. Então, aqui este termo de comunidades em torno do discurso está complementando o sentido do nome a formação. Então, é um complemento nominal, assim como da desinformação, está completando o sentido do termo diferentemente. Trata-se também de um complemento nominal. Então, nós finalizamos aqui 5 questões. Eu falei que íamos fazer 10 questões neste vídeo, mas nós vamos ficar com apenas estas 5 questões. Então, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, curtir e compartilhar. Na próxima semana, a gente vai fazer a publicação de mais vídeos de resolução de questões. Vamos fazer, então, aqui uma breve revisão do que a gente resolveu hoje para mostrar para você como é importante estar atualizado com as regras gramaticais. Só foram questões de gramáticas relacionadas à sintaxe. Então, aqui nós vimos uma questão de complemento nominal, né? O termo aquilo, segundo período, segundo parágrafo, segmentar os lugares de poder, segundo período, terceiro parágrafo, complementam, respectivamente, o sentido de um adjetivo e um substantivo. A gente viu lá que, de fato, a questão está certa, questão de complemento nominal. Então, é importante revisar a diferença do complemento nominal para o adjunto adverbial. Como a intenção, inicialmente, deste canal, destes vídeos, é a resolução comentada de questões, eu não vou adentrar, neste primeiro momento, na explicação mais detalhada e mais profunda das regras gramaticais. Isso aí vai ficar para próximos vídeos teóricos, de teorias. Este vídeo aqui, estes vídeos iniciais, são apenas para resolução de questões, comentando as questões de forma mais abrangente, sem entrar com mais profundidade na questão das regras. Em breve serão lançados vídeos teóricos explicando, revisando sintaxe, revisando morfologia e as regras do português direto ao ponto, para que você possa otimizar o seu tempo. Porque muitas vezes você vai estudar português, você não quer ser um professor de português, você não vai prestar concursos para a área de língua portuguesa, de revisor de texto, você só quer aprender, você só quer os pontos mais importantes da língua portuguesa. Então, você encontrou um canal certo para isso. Nós vamos direto ao ponto. Primeiro, nós vamos, nestes vídeos iniciais, fazer a resolução de questões de forma comentada. Ah, mas por que a gente não estuda teoria primeiro, para depois partir para a prática? Não, a metodologia mais eficiente é essa. Você fazer meio que um estudo reverso. Não é só basear a sua vida na resolução de questões, mas a resolução de questões para provas de concurso público é fundamental para você massificar, para você consolidar o estudo e o conhecimento. Então, nesses primeiros vídeos, a gente vai trazer várias resoluções de questões e depois a gente vai iniciar um curso do português do zero, passo a passo, desde a morfologia, partindo para a sintaxe, pontuação, regência, concordância, questões relacionadas à coesão e à coerência, beleza? Então, nesses primeiros vídeos, nós vamos fazer desta forma, resolução de questões e comentando as questões em tempo real. Perceba que eu faço a filtragem aqui, veja bem aqui, ó. Vamos lá, editar filtros. Eu coloco questões que eu ainda não resolvi, questões não resolvidas. Então, a gente vai resolvendo aqui em tempo real. Se eu errar, vou errar em tempo real. E nós vamos saber por que a questão está certa ou está errada.
Beleza? Então, desde já eu agradeço a sua audiência, a sua paciência. Espero que tenha gostado e que volte na semana que vem para assistir a mais vídeos com resolução de questões. Um abraço. Não se esqueça, estude que a vida muda, leia a gramática, revise, volte aos conceitos básicos lá dos anos do ensino médio, do ensino fundamental, e você vai se dar muito bem nas provas da disciplina de língua portuguesa. Espero contribuir com o seu aprendizado, espero poder contribuir com a realização do seu sonho, que é passar em um concurso público. Um abraço e até o próximo vídeo.